Olá, seja bem-vindo. E agora nós vamos aprender um pouco sobre como agir quando as ações, fundos imobiliários, qualquer ativo, ele está subindo muito ou está caindo muito. Será que é hora de comprar? Será que é hora de vender? O que eu devo pensar num momento como esse? Porque uma coisa é certa, no seu momento de vida como investidor, você vai ter vários momentos onde suas ações, onde sua carteira de investimento vai subir muito e outros momentos que ela vai cair muito. Tomara que seja subir muito, né? E cair muito, que não seja cair muito, que seja cair só um pouquinho. Mas, infelizmente, em alguns momentos vai acontecer isso. E o importante é a gente já deixar o nosso psicológico pronto e saber agir nesses momentos, que aí a gente vai conseguir agir de forma racional, mantendo aquela mesma estratégia que eu tracei no início, tá? Então, vamos tentar identificar isso, o que a gente poderia fazer neste momento, que assim é uma probabilidade maior da gente ter sucesso aí quando o assunto é longo prazo. Então vamos lá. Primeiro item a ser observado: o ativo subiu muito, beleza? Comprei o ativo a 10 e hoje ele está a R$50, subiu bastante. O que eu vou fazer? Primeira coisa, eu vou verificar os fundamentos. Primeira coisa é essa, eu vou verificar os fundamentos para ponderar a venda. Subiu muito, eu vou vender e vou realizar o lucro? Não tem certo ou errado. Talvez seja bom, talvez seja ruim, só o tempo irá nos mostrar isso. Uma coisa é certa, se subir muito e você vender, uma coisa é certa, você vai conseguir amortizar um pouco o risco da sua carteira. Porque se o seu ativo subiu muito, ele vai dar um peso muito alto na sua carteira de investimentos. E aí, se você vende uma parcela dele, você reduz a sua participação nele, automaticamente você reduz um pouco do risco da sua carteira de investimentos. Mas, quando o assunto é rentabilidade, pode ser que isso não seja o mais interessante. A gente tem que tentar verificar os fundamentos, tentar entender o porquê que o ativo subiu muito. Se ele subiu por pura especulação, por puro otimismo do mercado, talvez seja um momento interessante de você vender. Mas eu vou vender muito? O próximo tópico ele vai falar um pouco sobre isso, mas enfim, primeiro eu vou ponderar essa venda. Então, se ele subiu muito, talvez eu vou vender, tá? Se ele desbalanceou muito a minha carteira, talvez seja interessante eu vender, tá? O que eu faço particularmente é exatamente o segundo item aqui, ó. É interessante vender parcialmente, sempre mantendo um pouco em carteira, caso seja uma boa empresa. Então, se esse ativo subiu muito, você tem ele na sua carteira, é muito provável que ele é uma boa empresa, né? E aí o que acontece? Eu vou vender tudo sabendo que é uma boa empresa? Não, eu vou vender um pouco somente para reduzir um pouco da participação, para controlar o risco. Então, particularmente, eu gosto dessa segunda ideia. Tá? Eu gosto muito dessa segunda ideia de vender um pouco desse ativo. Eu não vendo tudo, eu vendo um pouco. Então, eu tinha 5% do ativo, virou 15%. Só que eu não quero ter mais do que 5%, porque é um ativo de risco alto. Então, eu vendo esses 10% que subiu para voltar para os 5%. Ou então, se eu vi que o ativo está bom, está mais sólido do que antes, talvez eu vendo só 5% e mantenho 10% em carteira. Né? Então depende muito do momento, depende muito do ativo, depende muito das oportunidades do mercado também. Às vezes eu estou enxergando novas oportunidades, então eu vendo esses 10% que ele subiu para voltar aos 5% que eu tinha antes, né? 10% em peso de patrimônio, eu estou dizendo, né? E aloco em outros ativos. Tá? Que aí eu consigo ir sempre fazendo esse balanceamento da minha carteira de investimentos. E assim fica mais interessante quando nós estamos investindo, beleza? Que a gente reduz o risco e tem potenciais retornos em outras pontas ao mesmo tempo. Né? Então, bem legal ter esse tipo de pensamento, eu gosto bastante. Tá? Não tem certo ou errado. A gente sempre tem que lembrar do risco. A gente tem que controlar o risco da nossa carteira de investimentos, não deixar ele muito alto, senão a gente vai ter muita volatilidade na carteira. E também a gente pode perder um patrimônio considerável caso o risco seja muito alto. O ativo caiu muito. Beleza, então a gente viu lá, se o ativo subiu muito, o que a gente pode fazer? E se o ativo cair muito? Tá? Então, comprei a R$50 e hoje está valendo R$10. Caiu aí bastante, né? Primeira coisa, eu vou verificar os fundamentos para ponderar a compra, porque quando o ativo ele cai muito, ele está barato, ele está mais barato do que quando eu comprei lá atrás.
correto? Então pode ser um momento interessante para eu comprar. Que é aquela velha história da picanha que eu já mencionei algumas vezes. Foi lá no supermercado, você compra a sua carne por R$100 e de repente você vai lá no supermercado, todo final de semana você vai lá e compra R$100 e você foi lá hoje no mercado, tá por R$50. Você vai ficar indignado com isso? Não, é promoção, tá barato. Só que antes de você sair comprando, eu tenho a certeza que você vai pegar o pacote e falar, opa, deixa eu ver se isso aqui não é colchão duro, né? Às vezes os caras vendem colchão duro aí querendo enganar como se fosse picanha. Vai lá, viu lá, enxergou as veias da picanha, viu que a carne boa, tá bem embalado, tá dentro do prazo de validade, tá uma cor bonita, tá aquela camadinha de gordura muito boa pro churrasco, né? Só não é muito boa pro colesterol, mas no churrasquinho aí é muito bom, né? E aí você viu tudo aquilo, gostou da carne, tá tão boa quanto antes, os fundamentos. Você olhou os fundamentos. Então, tá R$50. Os R$100 que eu iria gastar para comprar uma peça, agora eu vou usar os R$100 para comprar 2 peças. Olha que beleza. Isso é promoção, né? Leve 2, pague 1, né? Então seria isso. Então quando cai do ponto de vista de comprar mais barato, é sensacional. Esse é o melhor momento para comprar, né? Só que a gente tem que sempre lembrar dos fundamentos. Lembre por que você comprou essa empresa, lembre, por isso que é bom fazer as anotações, lembre se de fato ela está mantendo esses fundamentos ou será que aconteceu uma coisa muito drástica aí no mercado e é justo essa queda da ação. Né? Então vamos supor que é uma empresa aí que ela perdeu 40% da sua receita em 3 contratos que ela tinha e a empresa caiu 40% de cotação. Então foi coerente, ela perdeu receita, cotação caiu. Né? Então não faz sentido, eu não posso enxergar ela como uma promoção. Tá? Então a gente tem que lembrar disso, a gente tem que ficar muito atento ao que está acontecendo. Não é simplesmente caiu e ficar comprando. Né? Quando a gente acha que está no fundo do poço, a gente pode cavar um pouquinho mais, que esse fundo do poço é longe ainda, é longe, tá? Então lembre disso, não fique com isso em mente de caiu, é promoção, vou comprar. Não, caiu, eu vou analisar para ver se eu vou comprar, porque a gente tem a segunda possibilidade, ponderar a venda. Se perder os fundamentos, caiu muito, pode ser hora de vender, né? Depende muito aqui do caso. Depende muito do caso. Eu só vendo se eu encontrar outra oportunidade ali no momento. Se eu ver que a minha carteira de ações está bem redondinha, já aconteceu isso comigo. Eu já investi em uma empresa que ela teve fraude contábil, que é a IRB, IRBR3. Muita gente investiu nessa empresa, grandes nomes do mundo dos investimentos. E o balanço da empresa é muito bom, empresa altamente lucrativa. Eu fiz o meu dever de casa, analisei bem. E um ponto que eu não dava muito valor, que eu não olhava bem, é a parte de remuneração dos gestores. Hoje eu dou uma lida sobre isso. Eu vejo como que os gestores eles são remunerados. E ali era por questão de desempenho, que eles fraudavam o balanço para atingir esse desempenho e eles ganhavam uma remuneração alta. Então eles estavam fraudando e aí tem um grande problema também a consultoria, não é consultoria que diz... A empresa que faz é como se fosse uma consultoria, né? Mas a empresa que faz a parte fiscal ali, fugiu da cabeça agora, mas é a empresa que verifica se o balanço está correto. Uma empresa de fora do IRB vai lá e investiga esse balanço para lançar o balanço e dar um ok para nós acionistas. Inclusive foi passando em tudo. Olha que triste isso, né? Então a Esquadra, ela lançou, que é uma gestora, ela lançou uma carta, cara, vale muita leitura. É mais de 100 páginas. Descrevendo o porquê que a empresa, eles acreditavam muito que há erro no balanço da empresa. Então, uma casa de análise de investimento identificou isso e lançou essa carta ao mercado. Daí abriu os olhos das pessoas e a empresa despencou, caiu muito, né? Então, foi uma empresa aí que eu fiz o meu dever de casa, mas um ponto a qual eu deixei passar despercebido, que era a cabeça dos gestores, a qual eu já comentei aqui durante algumas aulas. Então, por isso que é importante a gente também confiar nos gestores, né? Pessoas de confiança. Né? Você saber que é uma pessoa de confiança, uma pessoa que trabalha corretamente, porque os gestores que estavam lá não eram esse tipo de pessoas, eram criminosos na minha visão.
né? Inclusive, na minha opinião, era para essas pessoas estarem presas e, inclusive, ressarcir os investidores que, por exemplo, perdeu dinheiro numa empresa dessa, né? Então, para mim, caiu muito essa empresa. Eu não tinha 5% nela. Né? Então, se ela caiu ali 50%, não me recordo muito bem, mas foi por aí, eu acho que até mais talvez, eu perdi metade. Então, vamos supor, se eu tinha 5% dela e caiu, sei lá, caiu 4% aqui, né, do que eu tinha, né? Então, caiu 4%, beleza? Então, eu não perdi, olhando para a minha carteira de investimentos, tranquilo, porque eu gerencio muito bem o risco. Mas se eu sou uma pessoa que não tivesse isso, não tivesse gerenciado muito bem o risco, eu poderia ter perdido muito dinheiro, né? Então, isso é muito importante. E é uma empresa que, por exemplo, ela caiu ali. Por que ela caiu? Fraude no balanço. Vou comprar mais? Não, claro que não. Como que eu vou comprar mais se a empresa apresentou fraude no balanço? Né? Acabou totalmente os fundamentos da empresa. Os números que a gente está enxergando na tela aqui dessa empresa não tem nada a ver com o que condiz com a realidade. Então a gente tem que ficar muito atento. E aí por isso que eu falo, né? Se investidores que vivem disso, que trabalham profissionalmente com isso, cuidando de bilhões de reais aí, passando na mão deles aí por mês, eles também entraram na empresa. Imagine nós que somos investidores comuns, né? Por mais que a gente estuda bastante sobre a empresa, entende? Então, por isso que é bom a gente controlar o risco. Por mais que eu acreditei na empresa, vi que era uma empresa, uma resseguradora, um negócio, quando bem gerido, ele é lucrativo, e eu vi os números, estavam muito bons, números sensacionais, né? Fez com que eu investisse na empresa, mas eu não investiguei muito bem os gestores, coisas que eu costumava fazer, mas não muito a fundo, e agora eu aprofundei mais ainda, que é aquilo que eu falei, errar a gente vai. Né? Eu nem considero isso que aconteceu comigo como um erro, né? Eu fui enganado, melhor dizer, né? Porque não considero como erro, mas eu gosto de trazer isso como se foi culpa minha. Foi culpa minha de não ter visto a cabeça dos gestores. Então eu tentei melhorar isso. Agora eu estudo um pouco mais a remuneração dos gestores. Como que é a remuneração deles? Isso é bem interessante também. A gente consegue verificar isso através dos relatórios gerenciais que é divulgado no site das empresas. Então a gente tem essa informação lá, vale a pena conferir também. Tá? Então é isso. Se caiu muito, verifica fundamentos. Se fundamentos estão bons, deve ser hora boa de comprar. Se fundamentos estão ruins, aí você tem que ver se você vende ou se você mantém. Né? Eu entrei nesse caso do IRB aqui porque eu mantive as ações. Eu não vendi, eu mantive elas. Por mais que eu perdi ali, eu deixei elas na carteira, porque elas caíram tanto, que chegou a doer em mim aquela vontade de vender. Então eu falei, não vou vender isso, não vou vender, já caiu muito, pode cair mais? O meu pensamento foi esse, se na minha visão poderia cair mais, aí seria bom vender. Mas na minha visão não, eu falei, cara, eu acho que já atingiu o fundo do poço aqui. Eu acho que já atingiu o fundo do poço, eu fiz algumas contas ali na época, pelo balanço da empresa, por alguns dados concretos que a gente podia confiar, então eu fiz algum balanço ali de potencial de retorno da empresa e vi que ainda assim pode ser um negócio lucrativo no futuro. Então eu resolvi manter as ações. Mas se eu tivesse visto uma boa oportunidade em um outro setor e uma outra empresa, talvez eu teria vendido para alocar nessa empresa que eu sei que vai valorizar no longo prazo. Porque IRB ainda, a gestão mudou, parece que está bem legal ali o case, estão trabalhando em cima, mas ainda assim tem muita coisa que ainda pode ser descoberta, né? Por mais que seja de 2020 essa situação, ainda assim tem muita coisa que pode vir à tona aí, né? Enfim, então eu simplesmente optei por manter, tá? Não tem certo ou errado em vender ou manter, tá? E fica pessoal, é muito pessoal essa parte aí que eu nem vou opinar o que eu iria fazer. Por quê? Porque dependendo da situação pode ser que eu venda também, né? Então por isso que eu nem vou, é bom a gente refletir sobre isso. E o Warren Buffett tem uma frase muito interessante que é: compre ao som dos canhões e venda ao som dos violinos. Essa frase ela é muito boa. Por quê? Porque enquanto está todo mundo desesperado, quebrando tudo lá, estamos no meio de uma crise, o mundo vai acabar, o Warren Buffett está comprando. Esse é o melhor momento para comprar. Por quê? Quando o mundo está em caos, está tudo caindo, está tudo barato. Se a gente tem caixa,
compra esses ativos aqui, a gente consegue aproveitar. E quando está tudo uma beleza, todo mundo feliz, contente, investimentos na alta, todo mundo ganhando dinheiro, talvez seja a hora de vender, porque o mercado está muito otimista. Então, essa é a lição dessa frase do Warren Buffett. Né? Então, lembre disso. Às vezes, em momentos difíceis, é difícil isso. É difícil, tá? Porque você vê, cara, só notícia ruim e você ter que abrir a sua corretora e comprar ações, fundos imobiliários, enfim, no que você investe ali. Às vezes isso aí é meio confuso. Se você não estiver mentalmente preparado, você pode até ficar com medo e falar, não vou comprar isso não, vou deixar do jeito que está aqui. Mas não, essas são as melhores horas para comprar. Eu trouxe até aqui um exemplo de CEMIG. É uma empresa que eu não tinha na carteira, mas ela foi negociada ali a 50% do seu valor patrimonial, então ela ficou com P sobre VP igual a 50%, e é uma empresa que tende a estar próximo disso, e é uma empresa que estava apresentando bons resultados, ela estava aumentando o seu lucro, e ela também estava, porque eu não olho só esse indicador, ela ficou barata, não. Eu olho outros indicadores também para ver se a empresa ela é lucrativa. E ela é uma empresa lucrativa, muito bem lucrativa, né? Não é das melhores na minha opinião, eu prefiro outras empresas. Tanto que eu tenho outras empresas na carteira e inclusive eu vendi toda a minha posição. Eu comprei por causa da pandemia, caiu muito o preço dessas ações, caiu tanto que o preço sobre valor patrimonial foi lá para metade, 50%. Então ela estava com 50% de prêmio em cima do seu valor patrimonial. Então eu realizei compras, deixei aqui as datas, exatamente as datas, fui buscar essas informações. No dia 3/4 foi a primeira data de compra, até o dia 20/8 a minha última compra. E eu vendi duas vendas, né? Eu vendi uns 20% no dia 15/10 e 80% no dia 13/1. E aí finalizei a minha posição na CEMIG com 113% de rentabilidade. Né? Uma baita rentabilidade em um período curto de tempo. Então isso aqui eu não gosto de fazer essas operações, só vou fazer em momentos onde os canhões tiverem a todo vapor, como na pandemia, né? Então se tiver isso de novo, eu vou aproveitar, né? Porque o meu objetivo é comprar ações tranquilo. Agora, quando o mercado está um caos, está uma bagunça, aí eu gosto de dedicar horas a acesso lá ao Investidor 10, fico realizando as minhas análises fundamentalistas ali, colocando indicadores e vou verificando o que pode ser uma boa oportunidade, né? E aqui eu encontrei uma, fui em cima e ganhei dinheiro, né? Então o mercado financeiro ele é assim, né? Lá eu perdi em IRB, mas ganhei em CEMIG, né? Ganhei em outras empresas, né? A minha carteira de investimento ela tem uma rentabilidade bem alta, muito acima do benchmark aí, mas mas assim, o que eu acredito que proporciona esse tipo de rentabilidade? Eu comecei com um pé no chão, eu comecei com uma parcela muito alta em renda fixa, fui comprando pouco a pouco ações, renda variável de modo geral, né? Fui aumentando pouco a pouco, já cheguei a ter 100% em ações, somente em ações, hoje eu já estou mais rebalanceado, né, com um aumento aí da renda fixa, então acho que eu estou bem proporcional na minha carteira de investimentos pessoal, não tem certo ou errado. O que em momentos de incertezas como no Brasil, às vezes tem uma exposição muito alta em dólar, pode ajudar, né? Então é algo que, por exemplo, para os próximos meses é o que eu estou ponderando a fazer, aumentar a minha exposição a dólar, né? Investimento diretamente no exterior. Né? Pode investir aqui direto no Brasil, mas também é interessante também dá para investir no exterior. Mas somente um parênteses aqui, porque assim, se você tem uma carteira de investimento e você vai surfando os momentos, renda fixa muito alta. Mas será que é bom ter uma parcela boa em renda fixa? Porque se os juros continuar subindo, sua parcela em renda fixa ela perde o valor, né? E aí você acaba às vezes perdendo para a inflação a rentabilidade. E aí você perdeu o dinheiro, né? Já os negócios, por exemplo, se você investe em algo atrelado a imóveis, fundos imobiliários, agora a gente está com bastante fundos imobiliários sendo negociados a um preço muito bom. Neste momento que eu estou gravando aqui, a gente tem muito fundo imobiliário barato. E os imóveis são um bem físico. Eles são corrigidos pela inflação. Vale a pena a gente pensar nisso. Então, será mesmo que a renda fixa é uma boa oportunidade? Então, eu não vou acertar o que é. Eu não vou acertar. Eu, por exemplo, eu iria optar por investir mais em fundos imobiliários nesse momento, em algumas ações mais sólidas, que estão baratas também, e aumentar a minha exposição em dólar. É isso que eu iria fazer.
tá? Mas ao mesmo tempo eu acho interessante ter uma parcela em renda fixa também. Tá comprando renda fixa também, ou seja, tá comprando um pouco de tudo, inclusive criptomoedas. Né? Criptomoedas eu também compro criptomoedas. Né? Eu tenho minha carteira de criptomoedas. E o que acontece? Eu prefiro estar comprando um pouco de tudo. Um pouco de tudo, que assim a gente consegue controlar todo o risco da nossa carteira. Um ativo está subindo, outro está caindo, e quando você vê, sua carteira está ganhando. Né? Que é aí que entra o ponto que eu queria comentar. A minha carteira de investimentos, por mais que eu venha perder em um ativo, ela tende a estar subindo. Né? Por mais que eu ganhei muito em um ativo, como que eu tenho vários ativos, acaba não afetando muito. Né? É boa uma rentabilidade de 113%, mas eu tinha lá quantos por cento em CEMIG? Né? Eram uns 2, 3% apenas. Né? Então dobrou, se eu tinha 3%, eu ganhei como se fosse uns 3% de rentabilidade da minha carteira de modo geral. Então não é tanta coisa assim. Às vezes nem vale a pena você também se matar de ficar procurando uma empresa. Né? Ou você abre uma posição forte. Acredita tanto no case e vou lá abrir uma posição de 10% nela. Né? Aí sim, aí dobrou a posição, você ganha, né, de 10 foi para 20, então você ganhou 10% na sua carteira de modo geral. Aí sim, só que também ao mesmo tempo uma posição alta, o risco também é alto. Então a gente tem que dosar tudo isso. Né? Tenta investir para o longo prazo, mas também se tiver oportunidades de curto prazo, vale a pena abraçar. Beleza? Então é isso. Como agir em momentos de alta e baixa. Passei um pouco aqui das ideias que eu particularmente utilizo e que são utilizando ideias reais. Tá? O que eu passei aqui são coisas que grandes investidores fazem na prática e também que eu faço e que eu já vejo que há um bom resultado. Senão não estaria passando isso aqui. Muita coisa que eu passo aqui tem a ver com a experiência que eu já tenho no mundo dos investimentos. Então vale a pena a reflexão. Sempre não deixo nenhuma... não gosto muito de deixar recomendação e sim gosto de instruir para cada um entender o que é e seguir a ideia se vale a pena ou não seguir essa estratégia. Beleza? Então, por essa aula seria isso. Um abraço e até mais.